Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, nessa aula de agora então a gente vai continuar a estudar a derivada como uma função, certo? Então na nossa última aula a gente definiu como era a derivada como uma função e fizemos aí alguns exemplos, né, de algumas funções. Bom, então continuando ainda nessa pegada, o que a gente vai fazer então é, mais uma vez, dado uma função, a gente vai achar a sua derivada utilizando definição. Então a gente tem aqui uma função definida em reais menos o menos 2 em reais, onde para cada x eu tenho um f de x igual a 1 menos x sobre 2 mais x, e o que a gente está querendo é a derivada em x. Tá? Bom, então, por definição, o f' de x ele é o limite, quando h tende a zero, do f de x mais h menos f de x sobre h. Então, por definição, é isso. Bom, o f de x mais h, ele é igual a 1 menos x mais h sobre 2 mais x mais h. Então, eu tenho f de x mais h menos o f de x, que é 1 menos x sobre 2 mais x. Então, tudo isso está sobre h. Muito bem. Bom, então agora a gente vai igualar os denominadores. Então, para igualar os denominadores, eu vou multiplicar aqui em cima e embaixo por 2 mais x. E vou multiplicar aqui em cima e embaixo por 2 mais x mais h. Então, isso aqui vai ficar o limite, quando h tende a zero. Então, isso aqui vai ficar 2 mais x. Então, 2 mais x vezes menos x mais h vai ficar 2x, 2h, mais x ao quadrado, mais xh, com menos aqui do lado de fora. Então, menos. Então, eu tenho 1 menos x vezes isso, vai ficar 1 vezes isso vai me dar 2 mais x mais h. Aí eu tenho menos x vezes 2 dá menos 2x, menos x vezes x dá menos x ao quadrado, menos x vezes h dá menos xh. Então, menos estava aqui, continua aqui fora. E aí, com isso, tudo isso vai ficar sobre quem? Tudo isso vai ficar sobre h vezes 2 mais x vezes 2 mais x mais h. Então, esse limite, ele ficou como? Esse limite, então, ele ficou o limite, quando h tende a zero, de 2 mais x menos 2x menos 2h menos x ao quadrado menos xh menos 2 menos x menos h mais 2x mais x ao quadrado mais xh sobre h vezes 2 mais x vezes 2 mais x mais h. Muito bem, aí aqui dá para simplificar algumas coisas. Então, menos x ao quadrado com mais x ao quadrado vai embora. Menos xh com mais xh vai embora. Menos 2x com mais 2x vai embora. 2 menos 2 também vai embora. E o que mais que nós temos?
x menos x vai embora. Então, no fim das contas, esse limite ficou... Esse limite ele ficou... Limite quando h tende a zero de menos 2h menos h, menos 3h, foi o que sobrou em cima. E embaixo a gente tem h vezes 2 mais x, vezes 2 mais x mais h. Bom, então, a gente pode simplificar o h aqui. Então, isso aqui ficou o limite quando h tende a zero, de menos 3 sobre 2 mais x, vezes 2 mais x mais h. Bom, então, simplificamos tudo que dava para simplificar. E agora, quando h tende a zero, então, isso vai para 2 mais x, que vezes 2 mais x vai ser igual a 2 mais x ao quadrado, ou seja, a derivada dessa função, então, ficou menos 3 sobre 2 mais x ao quadrado. Certo? Então, encontramos aí a derivada da função dada. Bom, então, vamos falar aqui de duas coisas importantes. Primeiro, outras notações de você denotar a nossa derivada, né? Então, por muitas vezes, se associa, né, uma expressão de f de x, né? Em vez de chamar de f de x, chama-se de y, né? Principalmente em curvas, como a curva de um arco de uma circunferência e tudo mais. Bom, e aí a gente tem outras maneiras de denotar a derivada sem ser por f' de x. Então, uma vez que eu tenho que eu igualo o f de x a y, é razoável adotar como denotação de derivada em vez de f' e y', certo? E a gente pode também denotar dessa forma, né, que é equivalente, que é o df dx, dy dx. O foco principal aqui é olhar para esse d qualquer coisa dx. Então, esse é o foco principal. O que é esse d dx? Significa que a gente está derivando essa função em relação à variável x. Tá? Então, futuramente, quando a gente tiver aula de derivação implícita e tudo mais, regra da cadeia, esse tipo de notação ele vai ser fundamental. Até, inclusive, quando a gente tiver segundas derivadas, terceiras derivadas. Então, esse operador aqui, né, que é o operador, né, da diferenciação, então significa que você está derivando esse objeto aqui, que vai ser uma função qualquer, na variável x. Tá? Então, por isso que muitas vezes se adota essa notação em vez de simplesmente f' e y'. Tá? Bom, e uma coisa importante uma função ela é diferenciável ou derivável, né, num número real A se o f' de A existir. Então, lembrando, né, esse f' de A ele é um limite. Então, se o limite existir, então existe a derivada no ponto. E ela é diferenciável também num intervalo aberto, né, podendo ser um intervalo aberto AB, ou de A mais infinito, ou de menos infinito até A, ou de menos infinito a mais infinito, quando ela for diferenciável em todos os pontos do intervalo. Tá? Então, ela é diferenciável num ponto se a derivada no ponto existe, então ela vai ser diferenciável no intervalo se a derivada em cada ponto desse intervalo também existir. Tá? Então, por vezes isso pode não acontecer. Então, na nossa próxima aula, inclusive, a gente vai olhar uma função em que ela é diferenciável em quase todo o seu domínio, exceto num ponto específico, que é a função f de x igual ao módulo de x. Certo? Bom, então, até lá.